heart and soul. Whatever come between us, fear, love, gods, open up against the stars, hands to Mars. No one ever will defeat us. Carousel, carousel, you got me going, spinning time and time again. Carousel, carousel, you got me falling, tripping, calling, do it again. Higher above, we can reach the moon and stars, yeah. Carousel, carousel. Muito obrigado pela sua presença, para você que está chegando agora, para você que está agora aqui no nosso podcast Sem Limite, na nossa querida TV Like Live. A partir de agora, você pode se conectar com a gente, né? Aliás, espalhar esse link, eu já estou mandando aqui nas nossas listas, né, de convidados. A partir de agora, está entrando no ar o nosso podcast Sem Limite. O nosso podcast que tradicionalmente é toda segunda-feira, aquele podcast gostoso, aquela resenha boa e sempre trazendo pessoas importantes, pessoas de nome. E hoje eu tenho o prazer aqui de entrevistar, de fazer um podcast com um filho de Carapicuíba. Esse eu posso dizer que é filho de Carapicuíba porque tem um nome muito pesado na cidade, né? É o nosso querido Jefferson Cassundé. Jefferson, boa noite pra você. Fala, Washington, prazer estar aqui com você participando desse podcast. Obrigado pelo convite, parabéns aí pelo seu programa, tenho acompanhado. Mandar um abraço aqui pro David, da TV Like Live também, Grande um parceiro meu aí, me ajudou no começo do meu projeto lá, vamos entrar um pouquinho nessa história também. Então um abraço aqui para toda a equipe também da TV Like Live e mais uma vez agradecer o convite aí. O David, ele agora tá rico, cara. Tá rico? É, tá rico. Agora tá andando de carro importado. Aí sim. Gente boa demais, né? A primeira dama também tá construindo uma casa aqui na Aldeia da Serra, a Paola. Glória, só eles bênção. não trabalham mais no estúdio aqui, né? O Leandro também, agora estão colocando funcionário aí. Antigamente Legal. era aquela coisa de todo mundo, agora estão... Tem que crescer, né? O importante é crescer. Sempre crescendo, sempre pra frente. Bom, deixa eu tirar o óculos que eu fico mais ruim de óculos, sem óculos, cara. Você acha? Será? Será? Eu sou um galã de novela mexicana. Olha o cara. shape Ó, dele, olha o shape. E esse perfume é seu, cara? Você vê só, tomei até um banho hoje aqui pra vir. Geralmente a gente só toma banho no sábado, né? Mas hoje, Mas hoje tá top. abrimos uma exceção. Ô Jefferson, você sabe que muito tempo eu queria já conversar com você e você é um cara difícil, né? É Olha, nada. pra conseguir agenda com você. Ô Jefferson, vai no meu programa. Vamos lá, olha, eu tô na correria, mas vamos marcar uma hora e eu consigo ir lá. Cara, graças a Deus eu consegui uma agenda com você. Deu né? certo, né? A Deu correria aí dos afazeres do dia a dia, mas a gente conseguiu alinhar e vamos fazer a troca também, Vamos, né? Você eu vai vou lá lá. também no meu participar, que é isso aí, um fortalecendo, ajudando o outro. E vamos falar desse jornal que é tradição, é vanguarda em Carapicuíba, aqui que é o Cidade Alerta, aqui ó. Pra quem tá assistindo a gente aqui, ó, Jornal Cidade Alerta. Esse jornal tem quantos anos já no mercado? 26 anos aqui em Carapicuíba e em toda a região, né? 26 anos? Foi um jornal que começou com o meu pai, Uhum. na trajetória dele aí, política, na cidade. E o pessoal, é engraçado, eu acho que o pessoal fala assim, eles quando fala o Jornal Cidade Alerta, ih, rapaz, é aquele jornal da TV. Aí eu brinco e falo assim, não, nosso jornal não é aquele sangrento não, nós trazemos as notícias aqui da região, parceiros aí das cidades, né? Onde nós gostamos de informar as coisas positivas que vem acontecendo. Lógico, existem críticas também, pedidos dos munícipes de toda a região, mas nós sempre gostamos de trazer os programas, as ações que são realizadas, porque muitas vezes as pessoas acabam não tendo a informação, ela não chega a todos. Né? Em relação ao exemplo, vamos dar o exemplo de Barueri. Certo. Barueri é uma cidade onde tem vários cursos gratuitamente que é fornecido pela prefeitura. Verdade. E muitas vezes essa informação não chega, né, nas pessoas. Então, através das redes sociais, do jornal, né, que é um braço da informação, as pessoas acabam tendo o acesso dos cursos que são oferecidos, das ações, dos programas, vacinação, quando vai ter, o horário e tal. Bacana. Então é uma forma da gente participar e ajudar a trazer mais informação para a população. E o jornal Cidade Alerta é um jornal que ele traz as notícias da região, né? Tem Barueri, tem Carapicuíba, não é um jornal que fica só naquela cidade, né? Exatamente. Ele vai além disso, né? Região Oeste, aí nós participamos
de quase todas as cidades, né? Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi, Santana de Parnaíba, Pirapora, Vargem Grande também nós entregamos lá, Cotia. E Cotia também, né? Eu trabalhei muitos anos ali na Rádio Max FM de Cotia, antiga Rádio Cidade das Rosas. Boa. Rádio ali muito top. Ô, Jefferson, eu quero saber um pouquinho da sua história, né? Vamos começar agora pelo começo, né? Quero saber um pouquinho da sua história, porque você tem um nome muito, muito bom aqui na cidade. Eu falo bom e forte, que é o nome do Elias Cassundé, que, para quem não sabe, é o seu pai. Exatamente. Eu queria saber como que essa questão política entrou no seu sangue, entrou na sua veia. Porque você... Eu considero você um cara político, eu considero você um cara da mídia, um cara que está sempre preocupado com o bem-estar da população. Tem uma mídia, que é o Jornal Cidade Alerta, que é de família, eu creio isso, né? Porque a gente lembra muito do Cidade Alerta também na época do Elias Cassundé. Como que você começou a querer participar dessas coisas públicas, né? Essas coisas, começou a querer ir pra rua, querer tentar mudar alguma coisa? Como que você conseguiu fazer isso? Como que você tentou? Veio de família, né? Meu pai, desde eu nasci, sou de 91. 32 anos, não parece que eu sou até mais novo, né? Mas bonitão, cara. Mas não, eu tenho 31 anos já de idade, então acompanho a política desde quando eu nasci. Meu pai foi candidato a primeira vez em 92, ainda era pequeno, mas participávamos, sempre fui uma pessoa que estava junto com ele, né? Nas eleições, tanto as eleições municipais como as estaduais também. Em 97, quando Mário Covas foi candidato a governador e tinha o Geraldo Alckmin como vice, certo. Eles vieram aqui na nossa região e o QG do Geraldo Alckmin foi no nosso escritório lá em Carapicuíba, no centro da cidade, né? Certo. Então, já passou lá o Geraldo Alckmin, que foi governador, vice-governador, hoje é vice-presidente. Tivemos lá também o João Caramês, que foi prefeito de Itapevi. Bacana. Também foi deputado estadual. Nós participamos dessa primeira eleição dele, quando ele foi candidato pela primeira vez, junto com Júlio Semeghini, também na época era do PSDB. Então ambos foram eleitos deputado estadual e federal. E naquela época, 97, um candidato de fora, pela primeira vez candidato, lógico. Meu pai sempre foi muito articulador, muito político. Tínhamos um grupo por trás desse projeto, né? E naquela época, o João Caramês teve 1.777 votos em Carapicuíba para deputado estadual. Foi eleito, foi a primeira eleição dele, eleito deputado, né? Depois tem toda a sua trajetória política. Então, desde pequeno, eu acompanhava meu pai nessa questão política, gostava. Me formei em publicidade, mas tenho um pé no jornalismo, né? Porque eu sempre trabalhei desde novo no meu jornal, do Jornal Cidade Alerta, que é da nossa família. Então, o jornal começou pelo seu pai? Começou pelo meu pai em 97. Aí depois ele foi eleito vereador, né? Participou de 3 eleições, não ganhou, ficou como suplente. Teve uma eleição que ele teve 500 votos na época, teve mais votos do que 2 vereadores eleitos, mas não entrou por causa do partido que não fez o coeficiente naquela ocasião. E aí depois ele veio como secretário de Cultura, a primeira vez, Comunicação, depois Cultura, SSM e Obras, né? E nesse período eu fui e fiquei tomando conta. Via ele, acompanhava, era tipo um assessor dele, né? Sem ganhar nada. Sem ganhar nada, ganhava experiência, né? Ganhava experiência, tocava o jornal também. E aí foi isso. Então, E como pintou o convite para você ir para Santana do Parnaíba, né? Bom, eu sempre acompanhava muito as coletivas, as reuniões da região e tal. E eu sempre tinha muita admiração pelo Elvis, né? O Elvis César, na época ele era prefeito, então acompanhava ele na Cioeste. Quando começou a Cioeste, ela ganhou uma visibilidade muito grande quando o Elvis ele foi presidente desse consórcio, né? Então eu sempre admirava o trabalho dele como gestor. Então em 2020, cara, foi coisa de Deus, era para acontecer, foi o início da pandemia, né? Foi então recente agora. Foi recente, 2020, fevereiro, aí eu conversando com ele, falando, pô, eu queria atuar no jornalismo, aprender mais, tal, não sei o quê.
Houve uma oportunidade, tive o prazer de ser convidado lá para ele acompanhava o meu jornal também, Ser as repórter, coisas. eu vejo Ser lá, você com o repórter. microfone lá, fazendo vários vídeos, cara. E eu ganhei muita experiência em relação a isso, né? Porque você tem aquele seu jeito de trabalhar, eu sempre trabalhei muito por conta, sozinho. Certo. Fazia as coisas, o jornal, empreendedor, montei um estacionamento também em 2013. Caramba, Fiquei- novão. Fiquei olha 5 que anos no legal. estacionamento e aquilo já tinha me empapuçado. Todo Certo. dia a mesma coisa, a mesma rotina e tal. Então tinha um sócio lá, acabei passando para ele. Lá ele toma de conta hoje. E eu fui para essa área mais política mesmo. Aí trabalhei em Santana, né? Tive o prazer de ficar 2 anos lá, 2020 a 2022. E aí, no começo de 2022, em abril, houve o convite. O Elvis foi candidato a governador pelo PDT. E aí eu fiquei muito surpreso de ter sido convidado por ele para fazer parte da parte estratégica da campanha dele, a parte de comunicação, que foi, e para mim foi uma coisa muito grande no meu currículo, né? Participar de uma campanha a nível estadual, né? Uma campanha de governo do estado. Então, a política então já tá no sangue. Já tá no sangue. Seu nome é muito forte na cidade. Você tem alguma... já vou ser direto, cara. Eu sou direto. Você tem alguma pretensão para vir candidato a vereador em Carapicuíba? Mas essa pergunta eu quero que depois você me responde, porque eu quero perguntar para você se você tem visto também como está a cidade de Carapicuíba. Você tem analisado aqui a situação atual da nossa cidade, ou não? Tenho Você tem acompanhado. visto, né? Os escândalos, uma hora é a água, É. outra hora é o secretário. Semana passada teve o problema da água lá. É. Não foi em toda a cidade, né? Se não me engano, foi Ariston e um bairro lá da Sul-Americana, se eu não me engano. Né? Alguns bairros tiveram problema da água. Aí, recentemente, a gente teve também um vandalismo lá no ginásio Tancredo Neves, Sim. contra o secretário Daverson. E depois teve aquela situação toda da saúde, que o senhorzinho morreu lá. Você tem acompanhado a cidade? Quando você vê essas notícias negativas, né, e repercorrendo, como repercorre, né? Porque Carapicuíba tá todo dia quase no SPTV primeira edição, Sim. tá sempre no SBT. Você fica chateado? Você fica triste, querendo mudar alguma coisa aqui na cidade? Olha, eu acho que nós sempre torcemos Uhum. para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade, né? A gente, por muitos e muitos anos, a gente ouve falar que Carapicuíba é uma cidade dormitória. É verdade. Né? Nós temos praticamente aí 32 quilômetros quadrados a nossa cidade, né? Mais de 400 mil, não habitantes, mas o eleitorado da cidade é essa. Deve ter muito mais, tem muito mais moradores aqui. Então, a gente vê o crescimento ao longo do tempo, né? Com certeza, essas notícias tristes que vêm acontecendo, a gente não gosta, né? A gente sempre quer ver a cidade crescendo, se desenvolvendo. A gente vê aos últimos anos aí, tem aquela pista atrás lá do Açaí, onde existe aquele evento BMX. Então ficamos felizes com isso, né? A Carapicuíba ganhando destaque, sendo a cidade onde realiza esse tipo de evento, né? Coisas negativas não tem jeito, também acontece, né? Mas eu procuro muito ser imparcial nessa questão, porque a gente tem que sempre ouvir os dois lados. Nós, como comunicador, a gente precisa sempre ouvir o lado A, o lado B e a verdade da história, né? Exatamente. Mas a gente fica triste com essas coisas que acontecem, essa fatalidade que aconteceu com o senhorzinho lá na UBS, né, no posto da Vila Dirce. É uma coisa triste também, mas existe outras matérias, sem ser sensacionalista, né? Não tem, eu não apoiei diretamente o atual prefeito, que é o Marcos. O Marcos né? Neves, né? Em 2020 eu trabalhei na campanha do Vasquinho Gama, eu ajudei ele, um parceiro, eu ajudei ele em algumas partes técnicas. Então, assim, mas a gente vê o crescimento e foi culpa do prefeito. Eu não acredito que foi culpa do prefeito, eu acho que o Marcos não iria fazer isso, né? Certo. Acho que faltou um pouco da questão humana, né? A questão do rapaz ter alguns problemas também de saúde, deveria passar lá várias vezes, devia atormentar as pessoas e tal. Então a pessoa ele deve estar dormindo lá no canto. Então faltou um pouco desse lado humano, né? De ir lá, de ver, porque passou 9 horas lá o corpo, né? Verdade. E não teve esse contato aí direto para saber se estava tudo bem ou não e tal. Essa situação toda eu vejo, e isso por incrível que pareça, é comum.
Você fala assim, Washington, é incomum. É comum. É que, lógico, é incomum em Carapicuíba, mas isso acontece no Brasil inteiro, Exatamente. Jefferson, né? Saúde é ruim no Brasil inteiro. Você pode né? investir o que for, que sempre vai faltar. Exatamente. Aí a pessoa fala, não sei o quê. Então, eu fico às vezes, chateado também em ver que alguns colegas no meio nosso, às vezes o cara quer cobrar uma coisa que não tem. Esses dias eu recebi uma mensagem de um colega, não, mas você tem que colocar na sua rede social lá o negócio que o prefeito não se manifestou na questão da água, porque a água tá... Eu falei, mas... Ele não se manifestou, mas a Sabesp já deu comunicado, eu acho que não precisa. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer a política, e foi que nem você falou bem, né? A política, ou então fazer a comunicação e ouvir os dois lados, né? Sempre tem um outro lado da história. Mas, voltando à minha pergunta, por que eu perguntei isso? Porque, às vezes, a gente, quando vê uma situação assim difícil na cidade, né? No caso que está acontecendo, a gente fala assim, não, eu tenho que vir para vereador, eu tenho que vir para prefeito, ou para vir para deputado, para mudar a história. Você tem pretensão mesmo de vir para vereador ou não? É uma coisa que passa longe da sua cabeça. Washington, é o que eu falei, o bichinho da política me picou, né? Certo. Eu gosto muito, já participei, já fui assessor parlamentar também na Lesp, trabalhei lá por 4 anos. Então, assim, a gente respira e vive a política, né? Certo. Igual você falou, a gente acaba, às vezes, andando nas ruas da cidade, fazendo conteúdo, matérias. As pessoas sempre falam, pô, Cassundé, você é um ótimo nome, você é jovem, você conhece a política, já vivenciou, vivencia ela diariamente. Você seria um bom nome para ser candidato em 2024, né? Sim, verdade. Então, assim, falar que eu não gosto, vou estar mentindo. Eu gosto muito da política, né? Mas, ao mesmo tempo que está muito adiantado, também não está tão adiantado assim. É uma coisa que você tem que se preparar. Então, assim, vamos ver o ano que vem, melhor o que o grupo decidir, o que as pessoas decidir, família. A gente tem que ter o apoio primeiro da família, né? É lógico. Dos né? familiares, dos amigos. Então, se for da vontade de Deus em primeiro lugar, né? E se tiver um grupo formado que acredite nesse projeto, que a gente tenha chance, eu posso me colocar à disposição aí como nome para vir pra ser candidato ou para ajudar nos bastidores. Vereador ou prefeito? Vereador. Vereador. Prefeito ainda acho que não é o momento, não, né? Mas olha, você sabe que a gente precisa, às vezes, de um pensamento jovem, né? Eu acho que a gente tem... A cidade... Hoje a gente tem alguns nomes aí para prefeito, futuros prefeitos, a gente tem... Pré-candidatos. Pré-candidatos, né? Mas não tem nenhum jovem no meio, né? Tem pessoas já experientes e tal. Quem sabe vir uma força jovem aí muda a cara, né, da cidade. Eu acho que tem algumas partes da cidade que têm que ser bem olhadas, né? Principalmente para a juventude, a questão do esporte. Acho que a gente tem que olhar com mais atenção para essa questão. Sim. Talvez um jovem, não dizendo que os outros são velhinhos, não dá mais, mas acho que um jovem talvez olhando mais com aquela dinâmica, né, talvez vai focar nisso e vai melhorar essa questão. Por exemplo, eu acho que o esporte em Carapicuíba ele só pensa em futebol. Tem que ter um outro braço, né? Tem muito outro segmento. Quando se fala em esporte em Carapicuíba é só futebol. A gente tem aí hoje vôlei, a gente tem basquete, a gente tem vários esportes, várias, né? Modalidades e não se fala muito. Então, quando se fala em esporte, meninada a mulherada quer jogar um vôlei. Vamos fazer um campeonato de vôlei. Não, mas é só campeonato de futebol, né? Então, seria bacana. Eu acho que às vezes as pessoas ficam muito na zona de conforto, Na né? mesma coisa sempre, O né? futebol é o esporte do brasileiro. Sim, sim. Né? Eu gosto muito de futebol. Não sei jogar, Washington. Também não. Eu brinco, sei né? jogar e nem dançar. Eu brinco muito, eu gosto, né? Mas eu acho que tem que ter esse lado, esse outro braço, né? Esse outro segmento de você pensar em estudar políticas públicas ao esporte em qualquer outro segmento também, né? Pô, aqui nessa região, qual que é o forte? Tem o futebol. Pô, mas as pessoas também gostam aqui do vôlei. Não precisa implantar o vôlei na cidade toda, mas você estudar, dividir a cidade em regiões onde, pô, aqui dá pra gente criar um polo de futebol, que nem de vôlei. Agora temos o SEAC, né, que foram criados aqui com natação e tal. Isso é legal também, porque, pô, pensou você lá na frente, você pensar a longo prazo. Aproveitar o SEAC, né? Exatamente, você pensar a longo prazo. Pensou você revelar um atleta, um profissional da natação, um do basquete, um do vôlei. Pô, isso aí vai dar mídia, isso vai dar visibilidade pra Carapicuíba, né? E abrir mais vagas, né? Por que eu falo? Tem até alguns esportes aqui bacana aqui em Carapicuíba. Por exemplo, karatê. Tem o karatê.
Só que minha filha quer entrar no karatê e não consegue, não tem vaga, nunca tem vaga. Então é assim, é complicado. Eu acho que a gente tem que dar uma atenção. Vamos falar de esporte? Vamos falar de esporte, mas na maneira correta de falar do esporte. Não é só futebol, não. Tem Sim. muita coisa boa aí. É que tem gente que não gosta, né? Eu, particularmente, eu gosto só quando o Corinthians joga. Ih, mas tá difícil, né? Assistir um jogo agora. Muito difícil, muito difícil. Vamos falar um pouquinho mais de você, Jefferson. Essa questão, agora você também tem um programa. Você é comunicador, tem um programa, que é o programa do Jornal Cidade Alerta. Tem um outro programa também, que é o Alfa... MediaCast. Alfa MediaCast. Você tem um estúdio de podcast também, né? Isso. Uhum. Em 2022, em março, né? Eu já tinha esse projeto, eu queria montar um podcast. Certo. Para fazer um diferencial do jornal, né? Focar no meu jornal, dar uma visibilidade maior para ele e ser um diferencial aqui, né? Dos jornais. Nós estamos há 26 anos, é um jornal que manteve isso daí, né? Há muito tempo na cidade. Então, assim, a gente precisa se atualizar. O jornal físico, ele ainda é necessário. Muitas pessoas gostam de ver. Exato. Pegar o papel, de ler, tal, ver a fotinho, né? Então, mas você precisa se atualizar. Esse formato aqui, o videocast, né? De você passar a informação, de você conversar com as pessoas. Antigamente era só na rádio lá. Exatamente. Hoje não, hoje você acompanha pelo YouTube. Graças ao Flow Podcast que ele trouxe essa ideia, né? E foi na pandemia que isso estourou. É né? verdade, verdade. Então aí eu tinha esse desejo, essa vontade de montar um estúdio. Um podcast, na verdade. E aí, Isso eu tenho que agradecer também ao Elvis, né? Que foi através dele, eu conheci pessoas dentro da comunicação onde tinham esse mesmo objetivo, esse mesmo foco. Puta, eu queria montar um estúdio, montar um podcast. E aí nós somos em 4 sócios lá. Bacana. Os 4 são da área da comunicação. Olha. Um é diretor de marketing lá da prefeitura. Boa. E os outros 3 são jornalistas, ainda continuam lá, né? E aí, depois da eleição, eu acabei me afastando, né? Não quis voltar a trabalhar na prefeitura, quis tocar esse projeto do estúdio junto com o do jornal. E aí foi quando surgiu essa oportunidade. Então montamos lá o estúdio e foi muito engraçado, acho. Quando a gente montou o estúdio, né, com equipamento, tal, montamos tudo. Falei, e agora? Como que funciona? Como que nós vamos alugar esse espaço aqui? Como que nós vamos divulgar? Como que vai ser o comercial? E aí, cara, foi uma coisa assim de estudar, de pensar, ideias e tal. Vamos montar um canal nosso. Aqui na região de Alphaville, vamos criar o Alfa MediaCast, né? E dentro do Alfa MediaCast nós convidamos as pessoas para participar e aí a gente acaba fazendo network. Você só leva empresários para lá? Não, a gente entrevistou já pessoas assim, a gente acaba pegando públicas, né? Lá já entrevistamos na época era a primeira-dama lá de Santana de Parnaíba, a Selma. Entrevistamos alguns jornalistas, o César, que é da Rede TV. Eu assisti. Que é da Rede TV. Esses dias eu tava assistindo a Rede TV, eu vi o jornalista. Falei, puta, a gente levou ele no nosso programa. Você levou aquela menina da novela também, Carinha de Anjo? Isso, a Helena Luz, muito simpática, 13 anos. A Mara Maravilha. Mara Maravilha, ela é nossa cliente dentro da Connect Studio, né? Que nós somos tem um podcast somos lá. 2 empresas lá. Tem o Connect Studio, que é o estúdio, e o Alfa MediaCast, que é o nosso canal, né? Então, assim, a gente já levou gente lá, a Leonice Alves, que é ela tem uma empresa lá em Barueri, ela é arquiteta. Certo. Então, várias casas lá de Alphaville, ela que faz decoração, toma de conta lá e faz as coisas. A arquiteta é a que constrói, né, a verdade. Isso, desenvolve todo o projeto. Tivemos também lá eu esqueci o nome dele, me fugiu o nome aqui, mas o cara que é um advogado que ele entrou de penetra no casamento do Lula. Eu sei quem que Me fugiu o nome dele agora, mas eu sei quem que é. Ele participou do nosso podcast. Olha também. Que bacana. Né? Gente de peso. Levamos também um Uber lá, que é o Uber Calculista. Ele é de Santana de Parnaíba. Ele participou do nosso programa. Então, assim, a gente leva várias pessoas. Doutor Pediatra, que é um cara famoso lá na rede pública de Santana de Parnaíba. Tem um trabalho diferenciado. Então, levamos para lá também para o programa. Então, isso acabou gerando muito network para nós lá da empresa do Connect Studio, né? E graças a Deus isso foi levando, foi indicando o outro, nosso atendimento diferenciado, tal, né? E aí, graças a Deus, hoje nós estamos há 1 ano e 3 meses lá e caminhando, trabalhando bastante. Eu acho que assim, o sol nasceu para todo mundo, né, Jefferson? Né? Esse negócio de a gente querer ser egoísta com o outro, eu acho que
Nada. É que nem aqui. Aqui também é um estúdio de podcast. Aqui o David ele monta toda uma estrutura. E você conhece muito bem o David. O David que é um cara pioneiro nessa questão, um cara que manja muito de equipamento. O estúdio bem aconchegante. Você vê que aqui é gostoso. Então, assim, eu gosto de divulgar os outros colegas também. Por quê? Porque é tudo a mesma coisa, entre aspas, né? A gente tá tudo no mesmo barco, né? Então, vamos se ajudando. E esse podcast seu tá no ar que dia? Nós estamos gravando ele de terça e quinta. E ele joga no ar. Horário. Isso, é ao vivo. É ao vivo Nós também? fazemos ao vivo, né? Também, Que é o Alfa Media Cast. Ah, Aí eu tenho o meu outro canal, que é do Jornal Cidade Alerta, Sim. onde eu faço toda semana, só que esse é gravado às 19 horas na quarta-feira. Além do estúdio podcast, você tem outro empreendimento também ou não? Só O jornal, né? O jornal. O estacionamento. Eu fiquei 5 anos lá na época. Hoje eu arrendei a minha parte, eu não tenho mais a minha parte lá. Mas não toco mais ele porque são muitos braços, né? E você acaba se perdendo. Então, se você não focar em 1, 2 negócios assim, você acaba não. O Silvio Santos sempre fala essa coisa, você tem que cuidar lá do seu negocinho. Se você não cuidar, não vai. É seu. O olho do dono é que faz a coisa render, né? Deixa eu mandar um abração pra galera que tá na live agora aqui com a gente assistindo no Facebook. Meu grande amigo Pedro Valentim. Alô, Pedro Valentim, tá no Facebook assistindo a gente. Você conhece o Jabi? Alexandre Jabi? Alexandre Jabi, patrimônio da prefeitura de Carapicuíba. Grande um abraço liderança. para o Jabi é parceiro nosso, grande Jabi, um abraço para você que tá assistindo também. Um abraço pra galera toda que tá assistindo no nosso Facebook Podcast Sem Limite, também tá na TV Like Live no YouTube. Olha, divulgue, gente, compartilhe para nossa entrevista render bastante aqui hoje com o nosso querido Jefferson Cassundé. Jefferson, você é adventista? Sou batizado na igreja adventista, Washington. Desde berço, eu cresci na igreja adventista. Não tenho ido tanto agora, né? Mas tenho os princípios da igreja adventista. Minha família também, minha esposa, minhas filhas. Então, é uma coisa que a gente já tem em comum, tá vendo que maravilha? Então, acho que eu já vou votar em você para vereador, hein, cara? Se eu for candidato. Não, mas eu acho que você tem que vir, cara. O seu nome é muito forte. Quando eu coloquei o seu nome para vir no podcast aqui, foi muito positivo, né? Às vezes tem alguns nomes que você coloca, mas a pessoa fala mal, mas você foi muito positivo. A galera queria ver muito você aqui no nosso programa. Acho que isso é bacana, né? E vamos falar mais um pouquinho dessa questão agora de empreendimentos, né? Empreendedora, você tá nessa questão toda agora de empreender, você tem o jornal, você tem também o estúdio de gravações, né? E, inclusive tem o estacionamento. O que faz você empreender tão jovem assim, querer trabalhar por conta? Porque hoje é difícil. Você vê um jovem, né? Como você tem 30 aí? 32, meu primo me lembrou aqui. GG, você tem 32, não é 31 não. Tá certo. Como que faz você querer trabalhar por conta, querer decidir fazer as coisas acontecer, Jefferson? Cara, Washington, desde cedo eu sempre tive esse espírito de empreender, de querer fazer o negócio. Tava dentro de mim. Mas assim, eu acho que hoje, com a cabeça que eu tenho, eu acho que eu teria ido pro mundo, pro CLT de primeiro, para pegar experiência e depois ter ido para empreender. Porque empreender não é fácil, né? Ainda mais no Brasil. É muito imposto, é muita burocracia que não deveria ser. Tinha que ser algo fácil da pessoa se desenvolver, né? Mas eu comecei com esse negócio de empreender. Tinha o jornal, e aí o meu jornal fica em frente, o escritório lá fica em frente da Rua do Cartório, sim, né? Em Carapicuíba, no centro, e eu tinha a parte da frente, assim, um terreno grande. Falei, cara, eu tô com um terreno aqui parado, vazio, tem um cartório, é o centro, por que não montar um estacionamento aqui, né, pra ver? Vamos ver se dá certo. E aí foi. Comecei, tem um rapaz lá que hoje continua lá, o seu Geraldo. Abrimos em 2013 e até hoje, abrimos em 2013. E até hoje eu lembro. O primeiro dia que a gente abriu, deu 12 carros, 13 carros. Caramba. R$40. Eu falei, caramba, que difícil. Não vai ser fácil isso. Porque 40 carros só, Poxa pagar vida, a despesa toda, né? Funcionário. Então, e aí fala, e se bate um carro lá, meu irmão? É seguro. Então, hoje é tudo muito caro para você fazer as coisas, né? Isso. Você tem que ter um seguro, você tem que abrir uma empresa, você tem que regularizar, você tem que fazer várias coisas para começar o seu negócio, né? Então, e aí foi dando certo, fomos caminhando. O diferença é você tratar bem o cliente, né?
ajudar, sempre estar lá quando precisar. E aí foi crescendo. Só que passou 5 anos, pra mim aquilo lá já não fazia mais sentido, porque era todo dia a mesma coisa, a rotina. Manobrar carro, estacionar carro e tal, chamar carro. Então eu falei assim, eu não tô mais crescendo profissionalmente aqui. É isso. Montei um negócio, fazia toda a parte burocrática, né, de controle e tal. Eu falei, eu vou querer ir para outra coisa, né? Aí eu arrendei minha parte lá, tem o jornal, falei, eu vou começar a tocar o jornal, tal. E aí foi quando me surgiu a oportunidade de trabalhar em Santana para ter mais um conhecimento, né? Hoje para mim foi uma escola, Santana de Parnaíba, a Secretaria de Comunicação. Na época que eu entrei, quem era o secretário era o Max Santana. Sim, foi um excelente secretário, mas infelizmente perdemos ele para a Covid, né? Mas foi um ótimo secretário. Depois trabalhei junto com o Fábio Mendonça, que foi o secretário no primeiro mandato do Elvis, depois no mandato do Marcos Tonho, ele voltou para a Secretaria de Comunicação, né? Aprendi muito também com ele. E hoje quem é o secretário lá é o Márcio Rossoni. Quem é o prefeito de Santana? O prefeito de Santana é o Marcos Tonho. Marcos Tonho. Uhum. Foi vereador por 2 mandatos, presidente da Câmara, e hoje é o prefeito da cidade de Santana. E ali foi uma escola para você chegar no jornal. Porque, olha, a gente falando do jornal, o jornal aqui bem feito, tá, gente? Não é um jornal... Aquele jornalzinho preto e branco, olha como que é o jornal. Todo colorido, 8 todo páginas bonito. Colorido. Como que é tocar... Olha só, eu tô me escondendo aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Pronto, ó. Como que é, Jefferson, tocar um jornal? Porque hoje, pra gente conseguir um patrocínio, meu irmão, é difícil demais. É difícil. Como que é empreender um jornal, fazer um jornal digital e ainda imprimir no impresso que fala, né? Uhum. Como que você consegue viver, sobreviver nesse mercado, cara? Porque me diz qual é a receita. Eu quero aprender com você agora, né? Olha, é muito trabalho. É muito trabalho, é muita dedicação. É você buscar ter um diferenciado, né? Que é difícil também, hoje em dia. Então, assim... o impresso, igual eu falei, ele ainda hoje é necessário, mas dentro da comunicação ele acabou criando outros leques, né? Então você vê o digital, você vê o site, você vê o Instagram, então você tem que entrar em todos esses braços, né? E ter um diferenciado, você participar dos eventos, cobrir todos esses acontecimentos, para você começar a ser notado, né? Antigamente o nosso jornal ele era semanal, né? Mas o custo ficou caro, o papel ficou caro, cara. né? Então teve patrocínio ficou caro. Então hoje o jornal impresso nós entregamos aqui na região, são 10 mil exemplares, onde nós entregamos na região, e hoje eu faço ele mensal, né? Eu procuro trazer um resumo, as principais notícias do mês que aconteceu nas cidades, né? Inaugurações, obras, coisas positivas. Nós temos uma página aqui bem legal também, Washington. Já me mostra aqui. Página 7, olha página só que 7. legal. A página 7. Vou levar um jornal desse pra minha casa, hein? Pode levar. Vou deixar um aqui no estúdio, mas eu vou levar um pra mim. A página 7 do nosso jornal são os aniversariantes do mês. Que então bacana! É muito legal isso. Ó, temos aí o Serjão, que fez aniversário, o Elvis César. Sérgio Ribeiro? Sérgio Ribeiro. Caramba! Sérgio Ribeiro, então nós trazemos... Sérgio Ribeiro tá com quantos anos? 80 agora? Ô, tô louco. brincando, hein, Sérgio? Tô brincando. Deve estar com 50, 49, 50 anos. 50 anos, Então isso aqui, eu acho que é um diferenciado muito grande. Você sabe, ô Jefferson, que isso aqui antigamente falava muito no rádio, antigamente. Aniversário, né? Nota de falecimento, mas aqui você não coloca nota de falecimento. Não. Morreu Zezinho, mas aqui você coloca só aniversariante do mês, né? Exato. Então isso para uma pessoa que sai aqui no jornal, eu entrego pra pessoa, a pessoa, puta, eu saí no jornal. E quem são essas pessoas? Você conhece ou são leitores? Pessoas de Carapicuíba, né? Algumas pessoas são da região, né? Eu não sei se você conhece aqui o Sérgio Abrão. Deixa eu ver, conheço. Sérgio fez aniversário também, estive com ele. Danilo eu conheço também. Estive com ele no aniversário do Deusinho, que aconteceu há 2 semanas atrás lá, né? Então são alguns amigos que eu conheço, né? O Dr. João Naves, vereador. O Paulo Juliano. Paulinho, grande parceiro, grande amigo. Tem ele no Facebook lá, ele é meu amigo de Facebook. Isso. O Paulo Kisse, advogado aqui de Carapicuíba também. Bacana. Né? Então são alguns amigos e pessoas aqui também de Carapicuíba. Então isso é legal, porque a pessoa, puta, eu saí no jornal, né? Pô,
Isso a pessoa fica feliz. Eu vou te fazer uma pergunta agora indiscreta Hum. do jornal. É caro divulgar no jornal, cara? Quem tá assistindo a gente quiser, por exemplo, eu quero meu nome no jornal. É caro ou você não faz esse tipo de trabalho? Então, Washington, depende muito do negócio. Um Certo. exemplo, eu quero meu nome no jornal, que nem Certo. você vê aqui a minha página 2. Certo. Minha página 2 são parceiros Certo. que são colunistas do meu jornal. Aqui, ó. Sim. Ah, Eu sim. tenho a minha coluna, eu tenho uma pessoa que fala de moda, eu tenho uma pessoa Sim. mais religiosa, tem essa pessoa de baixo aí, a Tami. A Ela é Tami. voltado para pro profissional na ajuda de dicas Tami de Cruz. currículo, Uhum. exato, Uhum. né? Então são parcerias. Se uma pessoa quer, eu quero ser colunista no seu jornal, Uhum. lógico, a pessoa tem que se responsabilizar por aquilo que ela está escrevendo. Certo. Eu vou falar mal do Washington, porque eu não gosto dele porque ele é corintiano. É. Ó, você se responsabiliza. As Eu pessoas levo- que escrevem Falar mal de aqui... mim, levando na porrada, hein, Então, cara? Eu gosto aí, de dar ó. porrada. Tô brincando. Então, assim, eu faço muito parceria. Uhum. Eu Bacana. faço muita parceria. Então, a pessoa pode ser colunista no meu jornal, pode ser colunista no nosso site, né? E político, quiser colocar o nome, não pode? Político pode. Pode? Te dá o espaço. É. Te dá espaço pra escrever. Bacana. Aquilo, a pessoa tem que se responsabilizar pelo aquilo que ela tá Eu falando. vou ver se eu consigo divulgar o Sem Limite aqui nesse jornal. Sem limite, vamos fazer uma parceria. Com certeza. Caramba, Te que ajuda, bacana. um sempre ajudando o outro. Não, porque eu achei... Nossa, eu amo o jornal. Todo domingo eu sou o tipo do tiozão que eu vou na banca de jornal. Eu moro ali na região do Corintinha. Eu Aham. moro ali na região do Tancredão, né? Certo. E eu vou naquela banca de jornal há muitos anos. Já conheço até o cara já guarda o jornal pra mim. Eu vou lá, pego meu jornal, tomo meu café, passo na padaria e vou ler. Eu gosto dessa coisa, cara. Papel, né? Eu não Pegar. tenho paciência de ficar no celular e tac. Eu não tenho. Eu tenho jornal. E você acaba se desconcentrando, É. né? Você pelo celular, porque aparece uma notificação, sobe outro negócio, o papel não. Você se concentra aí. Eu falei pro David uma vez, o David me contratar aqui pra eu ficar todo dia de manhã lendo notícia de jornal. Ele não me quer aqui todo dia de manhã. Ele falou, não, eu acho uma vez por semana pra você já tá bom demais. Deixa eu entrar aqui na live aqui do Facebook. Quem tá aqui com a gente é o Alexandre Jabri. A Valéria. Alô, Valéria. Beijão pra você, Valéria. Como que você tá, Valéria? Saudade da Valéria. Ei, Valéria. Ei, saudade, hein? Tá em casa, tá de molho. Renan Rodrigues também tá aí. Aí, o Renan. Esse aqui, Renan. você viu, Renan? Vê a foto dele aqui, você conhece. E a Né. Alô, Né, que saudade de Renan. você. Né, que saudade de você, né? Saudade. Boa noite. A Né tá assistindo a gente também, a Né. Conheci a Né. Ela é secretária também. Secretária, trabalha assim. E ela trabalha na prefeitura de Carapicuíba. É. Gente boa demais. Uma hora você vem aqui. Por enquanto não tem a pizza ainda, mas hoje foi gentilmente oferecido pela Paola aqui uma Coca-Cola Boa. gelada pra gente. Você gosta de Coca-Cola ou não? Gosto. Vamos tomar essa Coca-Cola. Eu te fazer uma pergunta Diga. aqui. Você é de direita, esquerda, de meio, de lado, de trás, de frente? Porque eu preciso saber, né? Porque assim, tem gente que, se o cara for da direita, eu não vou apoiar ele. Se o cara for da esquerda, eu não vou apoiar. Ou então, tem cara que já não gosta de você se você dá a sua opinião política. Eu quero que você fale um pouquinho pra gente se você tem lado político ou não. Vamos lá. Vai lá. Falar sobre lado, esquerdo e direita É. é discussão até na família, né? É complicado, É cara. muito complicado. Eu já liguei com a minha sogra. hoje. Eu acho assim, Washington, É. todos os programas que são realizados Certo. por uma gestão, elas são bem-vindas. E desde que seja bom pro povo, Certo, né? Vou dar um exemplo aqui. certo. Eu não sou contra o Bolsa Família. Certo. Eu acho que é uma necessidade. Boa. É uma necessidade. Eu só acho que o jeito que é feito, em alguns casos, é uma politicagem. Um exemplo, eu vou te dar um exemplo. Você, Washington, hoje tá desempregado, não tem renda, tem seus filhos e tal, necessita do Bolsa Família. Pô, vamos lá, cadastrar o Washington e tal, vamos fazer um acompanhamento. As pessoas precisam ser bem informadas. Fala, você tem 10, 12 filhos, pô, se previna, né? Tem um acompanhamento e tal. Tenta educar as pessoas, né? O que você sabe fazer, Washington? Pô, eu não sei nenhuma profissão, porque eu não tive uma oportunidade e tal. Então tá bom, ó. Você vai receber o Bolsa Família durante 1 ano e você vai aprender uma profissão. Então você vai ter esse tempo, essa experiência de receber o Bolsa Família, mas você vai ter também esse lado empreendedor, esse lado de capacitação.
onde a pessoa ela entra nesse programa e não é que ela vai viver daquilo para frente, para sempre. Isso eu acho errado dentro do programa da esquerda que é realizado. Então você tem que dar a vara. Você tem que dar a vara pro cara aprender a pescar, não dar o peixe apenas. Certo. Então assim, é algo necessário. As cotas nas faculdades e tal. Infelizmente é necessário, porque existe a diferença, existe isso. Mas se você começa a ter um governo, independente de esquerda ou de direita, que investe na educação, onde todos têm o mesmo direito à educação, não vai precisar das cotas. Não vai precisar das cotas, porque muitas pessoas entram por cotas e não necessitam de verdade, de fato, porque a pessoa ela tem, e isso não é errado também, porque a pessoa é privilegiada porque ela conseguiu estudar em várias escolas, que bom para ela. Certo. Que bom para ela, mas nós lutamos para que todos tenham esse mesmo direito. Eu lembro que antigamente meus pais falavam que você estudava em escola particular porque você tinha que estudar para passar. Porque no público era mais difícil, você aprendia mesmo. Se não aprendesse, você repetia. Hoje é diferente, né? A pessoa ela passa automaticamente, muitas vezes não sabe ler nem escrever. Verdade. Então a gente tem que lutar, né? A população, as pessoas que nos representam, para ter um ensino de qualidade para acabar com essa divisão. Porque acho que tudo divide. Temos que lutar pelas mulheres. As mulheres têm todos os direitos, assim como todas as outras pessoas. Tem que parar com esse tipo de briga. Hoje é necessário. Não estou falando que não existe. Existe o preconceito. Mas é um mimimi demais, né? Existe muito mimimi. Vamos dividir isso aqui. Eu vejo que é muita politicagem. Vamos porque as pessoas precisam de direitos. Todos precisam de direitos. Verdade. Não é só uma classe. Porque você acaba segmentando, você acaba criando esse ódio, essa discussão de um contra o outro. E não tem que ser isso, tem que ser todos unidos um com o outro, né? A gente viu recentemente aí numa edição do programa de um reality, não vou falar porque eles não patrocinam a gente aqui, bora, né? pode falar. Não, quer dizer... Não patrocina. Aí é uma luta assim, nós temos que se unir porque tal, contra os brancos e não sei o que. Cara, não existe isso. Não tem nada. Não precisa. Foi uma fala infeliz da pessoa na época. Depois ele se desculpou e viu que não é isso. Então é essa forma que acaba acontecendo de dividir. Sou de esquerda, de direita. Não. Se tiver um programa bom, que nem um programa bom, Bolsa Família, cara, tem que ter. Né? Mas, poxa, vamos abrir mais esse leque, vamos desenvolver mais essas coisas, porque eu acho muito triste, Washington, você divulgar uma matéria, esses tempos atrás, eu acho que foi o ano passado, uma cidade falou assim, nós temos 30 mil pessoas, aumentou o número de cadastros no Bolsa Família. Isso não é positivo, irmão. Verdade. Não é positivo. Acho que não. Cara, isso tá pobre, ué. Isso é ruim. Ué. Isso é ruim. Tem que dar emprego. Se aumentou o emprego, aí ficaria feliz. É verdade. Você tem que falar, tinha 30 mil, caiu para 20. Pô, que bom. Verdade. 10 mil famílias saíram desse programa, por quê? Porque hoje conseguem caminhar sozinho. Então, porque se dividiu muito esse negócio de direita, esquerda, direita. Eu já nem sei se eu sou da direita, da esquerda, do centro, de trás. Eu sei que agora teve um mimimi do momento, agora é a ineligibilidade, que fala ineligibilidade. Ficou inelegível, né? Inelegível o Bolsonaro. E aí o povo do PT, né, o pessoal da esquerda, faz brincadeirinha pra cá, mas o próprio Lula, ele deu uma declaração que eu achei bacana e super inteligente. O Lula falou assim pro jornalista, problema dele, não tem nada a ver com isso. Se ele tá ilegível lá, é problema dele, se ele tiver... É a justiça que tem que julgar. Exatamente. Agora o povo fica... procurando... fazendo picuinha, mandando vídeo, jogando na cara. É lógico. Eu acho que tem culpa também o povo, viu? O povo em si, porque os grandão lá mesmo, Bolsonaro, o Lula não tá nem aí. O Lula tá preocupado agora em governar o país, né? Você vê essa briga, né? A gente não sabe o dia de amanhã. É que nem eu falo, você não pode falar mal da pessoa em si. Você tem que criticar coisas. Um exemplo, o cara é o gestor, é o quem tá na gestão. Você não pode falar mal, porque a pessoa é careca, porque a pessoa é nariz. Não. Pô, você tem que cobrar, tá tendo buraco, nem temos muita reclamação aqui em Carapicuíba sobre buracos na rua. Verdade. Mas assim, a gente tem que entender os dois lados. Porque assim, a prefeitura vem e arruma.
falta uma comunicação, né? Vamos ser bem sinceros. A prefeitura vem e arruma. Aí passa 3 dias, vem a empresa que é responsável pela água da cidade e faz um buraco na rua. Eu acho que o e problema quebra. tá aí, é isso Pô, mesmo. então, sabe, é uma coisa de organização. Uhum. Ó, tem que fazer algum reparo aqui na rua? Então, sabe, ô, empresa, vamos lá, vocês vão arrumar quando isso aqui? Ah, tal dia. Então tá bom. Então depois disso nós vamos fazer então o asfalto da rua. Porque arruma, quebra a rua. Aí fica aquele monte de buraco, aí acaba tendo acidente. Mas o problema aqui em Carapicuíba, Jefferson, não te cortando, é a Sabesp. Exatamente. Os caras, os vereadores estão talvez fiscalizando as coisas erradas. Tem que fiscalizar a Sabesp. Eu acho que você falou tudo aqui, você matou a charada. Meu, Sabesp vai... E aqui em Carapicuíba tinha uma empresa também de internet que ela acabou com as calçadas da Inocência Elétrica. Ela acabou. Ela acabou e não foi consertado. Uhum. Era uma empresa que eles estavam fazendo cabeamento pra internet, aquelas de fibra. Aham. Meu, eles acabaram, era bonitinho, né? Acho que a calçada eu não sei quem fez. Olha, me corrija se eu estiver errado. Não sei se foi na época do Sérgio Ribeiro Sérgio Ribeiro, foi as do Sérgio, calçadas. foi do Sérgio Isso, Ribeiro. Isso. Então, ele fez fez uma estrutura legal em Carapicuíba inteira, a calçada da Inocência Será, ficou lá no começo até a aldeia, e os caras vieram com a maquita lá, um monte de coisa, quebraram. Tinha que ter uma fiscalização. Antigamente, Exatamente. eu não sei se você lembra, no governo do Fuad, vou falar do Fuad agora, tá? Uhum. Tinha uma pessoa só pra fiscalizar isso. Tem que ter, eu acho. No governo do Marcos não tem. Então, tipo assim, não tem a pessoa pra fiscalizar. A pessoa tem que sair de manhã com o carro da prefeitura e ver, opa, furou, o que você tá fazendo aí? Notificar. Ó, você tem Exato. tantos dias. Não tem. E Os cobrar. caras chegam na sua rua, abre uma catera lá, abre um buraco e aí passa 2 dias, 3 dias, coloca de qualquer jeito, daqui a pouco aquilo tá afundando de novo. Põe areia só. Já vi lugar colocar areia. Então. Não resolve. Aí a chuva vem, a areia vai ceder, porque ela é Sim. sensível e acaba tudo, cara. Eu achei o cúmulo, você falou certo. Às vezes não é nem falta- culpa, é nem culpa da prefeitura, Exatamente. é culpa da Sabesp mesmo. tem que fiscalizar. Exatamente. Falta essa organização, né? De ter uma. Tem que ter essa comunicação, Fiscalização, fiscalização. Ó, vamos quebrar, ô, empresa. Tá aqui, ó. Vamos fazer. Ou acontece, vai ter que fazer depois. Tudo bem, mas aqui, ó. Você quebrou, o material é esse. Você tem que colocar isso aqui de qualidade. Senão vai ter multa. E cobrar a multa. Porque aí não tem problema, a prefeitura vem e faz de novo. Faz. Mas, pô, isso é custo. É você fazer 2 vezes o mesmo serviço? Não dá. Por que as coisas dão certo lá em Santana do Parnaíba? Por que as coisas dão certo lá com o Elvis, deu certo com o Elvis? Aí você fala, eu acho, então, porque lá tem dinheiro. Nada, cara, talvez uma coisa simples desse tamanho. Eu Não é verdade? Eu- Coisa simples e consegue resolver um monte de problema. tiro o chapéu pro Elvis. Hoje nós temos aqui na região muitos bons prefeitos, né? sim. A gente vê o Rogério, o trabalho dele O em Igor lá Osasco. de Itapevi, né, cara? O Igor, na última eleição, 98% de aprovação, né? Verdade. Não teve, vamos dizer que não teve concorrente, né? Teve 2 candidatos lá, mas foi a maior votação do Brasil, se eu não me engano, se eu estiver errado. Eu sei que do estado foi, né? 98% de aprovação. Mas falando do Elvis, a cidade é uma cidade grande, né? Comparada a Carapicuíba. Carapicuíba são mais ou menos 34 km². Santana é 180 km². Mas aí você vê a diferença. Carapicuíba tem 400 mil habitantes, né, eleitores, e Santana 145 mil, né, proporção. Mas foi uma cidade bem projetada. E na história de Carapicuíba, ela era para ter sido uma cidade bem projetada, porque ela se emancipou de Barueri, que era uma cidade, teoricamente, na época, ruim. Carapicuíba era onde tinha várias empresas grandes, trabalhavam aqui. Nós temos Castelo Branco, Raposo, Fácil acesso. Rodoanel, que corta a nossa cidade, que é onde você consegue desenvolver, né? E aí eu vejo a relação do Elvis, ele projetou a cidade para o futuro, que foi o que Barueri também fez. Tivemos lá bons gestores, né, que deram uma continuidade a um projeto, né? O pessoal fala, mas é só Gil e Furlan em Barueri. Pô, mas tá dando certo. Deu certo até agora. Por Tá que dando vai mudar certo. isso, né? Brigaram, tiveram as diferenças Sim, deles lá, sim. mas eles construíram uma cidade pro futuro. Você vê Osasco, o Rogério Lins em 2 mandatos, o tanto de empresas que ele trouxe para Osasco, Verdade. o tanto de mão de obra que ele gerou, o tanto de emprego que ele gerou.
né? Itapevi, o Igor, o Nossa, que é, nem o que meu é amigo, Itapevi agora. Nós tirava sarro de Itapevi. De Jandira, Dr. Sato aí, primeiro Jandira? mandato, colocando a cidade em ordem também. Caramba. Esperamos que dê a continuidade a esse trabalho na cidade lá pra ter, então, o que eu acho que é falta continuidade. E tem muito isso do ego, ô Washington. As pessoas falam, porque foi fulano que fez, eu vou destruir pra fazer do meu jeito agora. Não, cara, teve alguma coisa ruim? Teve. Pô, vamos melhorar o que é ruim então e ampliar, Exato, né? exato. Que eu acho que é uma coisa positiva que o pessoal fala, o Sérgio Ribeiro não foi um bom prefeito. O que o Sérgio Ribeiro fez? Aí eu dou um exemplo, eu falo assim, cada prefeito teve a sua... Seu mérito, seu né? mérito, a sua obra. É. Fuad era um cara de obra, Verdade. de fazer, de praça, de não sei o que, coisa e tal. Parques, né? Parques. É, O Sérgio entrou. A cidade não tinha uma placa. verdade. Na cidade. Se você vinha de fora, É verdade. você não sabia onde era nada. Sabia que pra chegar na aldeia, como que eu faço? Naquela época não tinha tanta verdade. assim a questão de GPS, de Verdade, coisa e cara. tal. Foi na gestão do Sérgio que teve a instalação das placas na cidade. Verdade. GCM era a única cidade da região que não tinha um guarda municipal. Mas prometeu tantos mas não tinha. Melhorou. O próximo prefeito melhorou. Aí você vê hoje o SEAC. Cara, é uma que coisa um sonho, grande. né, cara? Você pensar na frente. Visão. Que é uma coisa que eu vejo que o Elvis sempre teve lá em Santana de Parnaíba. Você põe um SEAC lá na Coab, você faz o quê? Você valoriza o imóvel da cidade. Verdade. Você dá um acesso às pessoas de algo que não tinha. Exato. Então é essa visão que você tem. Eu tenho uma casa lá que vale 40. Eu tenho certeza, Washington, se você mandar um corretor ir lá, o seu imóvel deve ter valorizado no mínimo uns 15 mil reais. 15 por mil. conta da obra que tem, das creches mais, que né, tem, cara? ou mais. Ou mais, Né? Então, é essa visão, é essa diferença que eu vejo em relação ao Elvis. É um cara que teve visão na época de construir uma ponte na cidade, lá no centro da cidade, que tinha mais de 50 anos, fez uma outra ponte. Você vê o centro administrativo, onde você coloca todas as secretarias em um lugar só, a agilidade que é nos processos de fazer. Então você vê a visão que ele tem de futuro de uma cidade, né? E nós estamos tendo agora na nossa região aí vários prefeitos, vários gestores com essa pegada de visão, de fazer a nossa cidade, a nossa região, a Oeste crescer. Gostei. Deixa eu mandar um abração aqui. Eu só vou te interromper agora aqui, já tá quase no final, né? Pro nosso querido... Eu gosto muito do seu pai, ele tá na live aqui, ele falou, deu uma boa noite pra gente. Deixa eu mandar um abração aí pro nosso querido Elias Cassundé. Elias, você talvez não vai lembrar da minha pessoa, mas eu lembro de você. Eu acho que quem sempre é ajudado, a gente sempre lembra. Eu falo isso de boca cheia porque eu sou de família muito humilde. E aqui em Carapicuíba todo mundo sabe que minha mãe foi mãe solteira, morei na Coab e eu trabalhava na Rádio da Terezinha Bardam como DJ. Eu era DJ da Rádio Terezinha Bardam. E eu tive o prazer, cara, de conhecer o Elias Cassundé. E o Elias Cassundé me ajudou, acho que mais de um mês. Eu acho que ele nem sabe disso, eu falei pra você fora do ar aqui, né? Na época, os assessores dele, eu não lembro quem que eram os assessores, levava todo mês lá pra minha mãe uma cesta básica. Eu tô com 40 anos, isso eu acho que tem mais de 20 anos, cara. Ou mais, bem mais. Olha, eu devia ter uns 17, 18 anos e ele ajudou minha mãe em pronto-socorro, no remédio. Ele ajudou indiretamente, eu acho que ele nem sabe disso, porque a Terezinha era dona da rádio, ela falava, vou ver com o Elias vai fazer isso pra gente. Então, pessoas do bem. E você faz falta em Carapicuíba, na política. A gente precisa mais de pessoas como você, viu, Elias? Eu tô aqui agradecendo toda a ajuda que você deu pra minha família. A Terezinha Bardam, ela faleceu, né? Infelizmente teve que ir. E a gente trabalhou muitos anos na Rádio Tradição. E quando eu resolvi trazer o Jefferson aqui, aliás, eu conheci o Jefferson pelas redes sociais. Falei, eu quero trazer você pra gente fazer uma entrevista e fazer esse agradecimento. É gratidão, é coisa de a gente agradecer mesmo, viu? Muito obrigado pela força que você deu pra mim e pra toda a minha família, viu, Elias Cassundé. E o Elias, ele gosta de comunicação, viu? Gosta. Tem um outro locutor que hoje eu não falo mais tanto com ele, sou meio brigado, que é o Bruno
Bruno Bastos. Sou meio brigado com ele, né? Que esse meio de locutor a gente é meio brigado. Mas ele ajudou bastante também o Bruno. O Bruno gosta muito do seu pai também. Gratidão. Né? São pessoas que a gente não esquece, né? Ajudas que a gente gosta de sempre estar falando. Eu não tenho vergonha do meu passado, não. Tenho vergonha de falar que eu passei fome, que eu tive dificuldades. Sou filho da cidade, nasci em Carapicuíba, mas a gente passou dificuldades, né? Então, se não fosse essas pessoas como Elias Cassundé e outras pessoas que ajudaram a minha família, né? Talvez a gente estaria passando fome. E hoje eu vejo isso como exemplo e como garra pra gente não deixar a peteca cair. Então, mais um abração, um beijão aí pra você, meu querido Elias Cassundé, que tá na live assistindo a gente. Beleza. Um abraço, pai. Parceirão aí. Uhum. E grato, né? A gente sempre tem que ser grato aos pais, né? Por tudo. Hoje eu sou quem sou graças à educação. Sempre o apoio que tive dos meus pais. Um beijo também pra minha mãe. Não ela ficar com ciúmes, né? Eu acho que tô falando só dele, mas é os pais. Aliás, pais a mãe que segura, né? Exatamente. Segura tudo, né, meu irmão? A mãe que segura a mulher, a dona de casa que segura tudo. É isso aí. Jefferson, nosso programa, infelizmente, já acabou. TV uma horinha, já Passa rápido, né? demais. Passa rápido demais. Fiquei muito contente, eu acho que foi muito produtiva essa nossa entrevista de hoje. Eu espero que você venha para vereador. Em Carapicuíba, você falou que vai ver, não sei, mas eu espero que você venha. Acho que a gente precisa mudar um pouquinho essa Câmara Municipal de Carapicuíba. E aquilo, voltando ao que a gente falou agora, há 2 minutos atrás, a gente precisa de pessoas que tenham uma visão diferenciada. Eu acho que o vereador, ele é muito mais do que patrocinar um time de futebol, ele é muito mais de patrocinar uma cesta básica. O vereador, ele pode mudar muita coisa, pode fiscalizar muita coisa. A gente falou agora aqui dos buracos de Carapicuíba. Talvez se tivesse um vereador, a gente sabe que tem muitos vereadores aqui em Carapicuíba, mas talvez cada um tenha o seu trabalho, mas tivesse um vereador fiscalizando a Sabesp, notificando, talvez a Sabesp tomaria vergonha na cara e não fizesse mais o que ela está fazendo. Então é assim, a gente precisa de vereadores, de pessoas novas que tenham a visão e a experiência que você já tem. E eu falo para você que você já está pronto, meu irmão. É só dar oportunidade para você. É isso aí, quero agradecer, né? E falar uma coisa muito interessante, Washington, você entrou nesse assunto sobre o papel do vereador, né? Sim. Eu acho que é importante você pensar no coletivo, né? Não sei se as pessoas que estão nos assistindo sabem, não sei se você sabe também, mas quando meu pai foi vereador, 2 projetos de lei dele, muito importante para a cidade, eu não sei se as pessoas sabem, têm esse conhecimento, mas é de autoria do vereador Elias Cassundé. A proibição de usar celular dentro dos bancos. Olha que bacana. Foi uma lei do meu pai, quando era vereador. Ah, mas para que isso serve? Cara, Segurança. Isso aí é segurança. Às vezes a pessoa tá dentro lá, tira uma foto, manda, tá o fulano. Então isso são prevenções. Bilhete único em Carapicuíba. Foi seu pai? Projeto de lei do vereador Elias Cassundé. Então são leis que foram criadas coletivo, você atender o maior número de pessoas. Quem que não pega um ônibus em Carapicuíba? Quem que não vai num banco na cidade ou em qualquer outra cidade, né? Existe, voltando, a gente tem uns minutinhos finais, sim. Voltando para um segmento, né? Você também tem os princípios adventistas, meu pai é adventista, fui batizado, fui criado na igreja adventista, mas antigamente os concursos públicos, as eleições, elas aconteciam aos sábados. Então muitas vezes um jovem, ele não conseguia participar de um jovem adventista, ele não conseguia participar de um concurso público por conta do sábado, né? É lei do Elias Cassundé, aonde os concursos públicos e as eleições têm que acontecer aos domingos. Bacana. Né? Então, atingiu um público... Trabalhou bastante. Para isso. E, inclusive, o Enem hoje mudou, né? Eu tive o prazer também de apoiar o ano passado o Rocieli, que foi candidato a deputado federal, foi secretário estadual de São Paulo, da Educação, no governo do Dória e do Rodrigo, né? E foi ministro da Educação no governo do Michel Temer. Ele, quando ministro da Educação, ele conheceu a Igreja Adventista, o trabalho da Igreja Adventista, e ele que fez essa votação, né? Por conhecer. Então, hoje, os adventistas, os jovens adventistas, eles não fazem a prova cedo, no sábado, assim depois do pôr do sol, né? Então, assim, foram conquistas que fizeram bem para a população num coletivo. Bacana. Bom a gente saber disso. E a gente tem que divulgar isso mais.
Bom, obrigado, viu, Jefferson? Obrigado mais uma agradeço vez. aí. Eu vou lá, se você me convidar, eu vou Vamos lá. vamos marcar. Eu agradeço aí a participação, tá no seu programa, te desejo sucesso. Obrigado. É muito importante essas rádios, esses podcasts, esses canais de comunicação, né? Porque muitas vezes as pessoas acabam não conhecendo um ou outro, conhecendo o trabalho, o que realizam, né? Então é através desses canais que são municipais, né, que atingem a nossa região aqui, que as pessoas ficam mais próximo do trabalho de cada um. Grande Jefferson Cassundé. Quem quiser te ver agora, amanhã, não é isso? Amanhã estaremos aí, Isso, obrigado. Olha só, amanhã no Alpha Media Cast teremos uma entrevista a partir das 20 horas com o rapaz que foi o garoto propaganda da CIA. Você acredita que me fugiu? Eu falei o nome dele. Sebastião. Sebastião. Eu vou assistir amanhã. O Sebastião estará conosco lá Qual é o horário? ao vivo às 20 horas. Vocês nos sigam nas redes sociais. Minha rede social é Jefferson Cassundé com 2F. Sigam o Alpha Media Cast ao vivo amanhã no YouTube. Valeu, gente. Muito obrigado pela sua audiência. A todos vocês. Obrigado à parte técnica, a Leandro, a Paola, a TV Like Live. E segunda-feira, às 18h30, a gente volta a nos encontrar aqui na TV Like Live. A todos vocês, uma ótima noite e uma ótima, né, segunda-feira. E daqui a pouquinho aqui, ó, tem o Paulinho Chocolate, o filho do velho. Tchau, tchau, gente. Falou, pessoal. Ótima noite. Tchau, tchau.